everything you know about weather forecasts. Amsterdam's weather definitely has a mind of its own, and the Dutch have this saying that if you don't like the weather, wait 5 minutes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos reagir a 16 coisas que eu queria saber antes de visitar Amsterdã. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite o nosso Instagram para mais sugestões e comentários. E agora, vamos para a reação 1. I've been to Amsterdam quite a few times and recently went back to this magical and kinda weird city. So in this video I'll share some exciting facts and travel tips for the capital of Holland. Of course I knew that the country isn't called Holland, it is called the Netherlands. But in Danish, and I'm from Denmark, we just call the country Holland, and I think it's the same in quite a few countries. But just don't be overheard calling the country Holland when you're in the Netherlands, because I think people could be a bit annoyed by that. The Dutch have nothing to hide. If you're walking through Amsterdam, you will notice something that might seem quite bizarre to foreigners. Massive windows with zero curtains, which gives you like a full look into people's apartments. And the Dutch don't seem to care at all. But there's actually a fascinating story behind all of this. So back in the 17th century, having large windows and keeping them uncovered was a way to show to your neighbors that you didn't have anything to hide from them or from God himself. And even today, many Dutch people consider it rude to have your curtains closed during the day, because then it's like you've got something to hide from your neighbors. Caramba, isso é muito doido, porque, tipo, no nosso país, se a gente faz uma coisa dessas, tipo, as pessoas podem até mesmo ficar na janela, olhando. Então, tipo, isso realmente não daria certo aqui, mas é curioso ver como eles são acostumados com isso. É um conceito, assim, de liberdade que é encantador, porque é realmente isso, tipo, eu não devo nada pra ninguém, entendeu? Eu estou aqui e eu não devo nada, você pode vir aqui e me ver se quiser. Então é incrível, realmente é incrível. É uma mentalidade que é admirável. É muito interessante a forma como eles demonstram a honestidade deles. I live in Copenhagen, so I know the feeling of being on my bike in the middle of the city and seeing this big group of tourists on yellow or orange bikes and just feel like these guys don't belong here, and they don't have any idea of the fact that people are actually using this bike lane to get to work or get to places that they have to go to. Biking in Amsterdam and Copenhagen is the equivalent of driving a car elsewhere. It's fast-paced, it's purposeful, and most importantly, there's a zero tolerance to pedestrians in bike lanes. So at all times when you're in Amsterdam, you gotta be aware of the kind of traffic that you can't hear, which is bikes, and don't be surprised if you get yelled at if you walk around on the street with no regard of your surroundings. I was also quite surprised how many people were actually using e-bikes in Amsterdam, so they go fast, and the e-bikes are actually quite stylish and not those phone thief / drug dealer kind of e-bikes that you see in other cities. Coffee shops are Isso é realmente muito interessante. É uma coisa que a gente, sempre que a gente reage aos vídeos da Holanda, a gente sempre se depara com alguma coisa sobre as bicicletas. Eu não sei, mas eu imagino que talvez a gente vá, um dia estando na Holanda, a gente vai demorar um pouco a se acostumar com essa questão da sinalização, das bicicletas e dos carros, mas é fantástico como tudo, ainda assim, mesmo que pra gente que não tem o hábito de viver assim, soe caótico, pra eles tudo é muito bem organizado, que a gente consegue ver o resultado disso pelos vídeos. Eu fico impressionada porque não é a primeira vez que a gente vê falando que nesses lugares que tem muitas pessoas usando bicicleta, pode ser um pouco caótico, né? A gente já viu isso em outros vídeos, mas o que me surpreende é que mesmo sendo um pouco caótico, funciona. Tipo, funciona muito bem. Então, isso é muito doido, como até a questão de ser um pouco desorganizado é organizado nesses países, né?
for coffee. If you're looking for your morning caffeine fix in Amsterdam, don't go to a coffee shop. You want to look for a cafe or coffee house, I think, because coffee shops in Amsterdam are for that plant that makes cigarettes smell funny. But yes, the green plant is legal in the designated coffee shops in Amsterdam, but lighting up in public or even in a park can actually get you a fine. It does smell quite funny all over Amsterdam. And on my last trip, I did see and smell loads of funny looking cigarettes in the streets. I think the police are probably turning a blind eye to just if you're a bloke sitting on a bench on your own just smoking a funny cigarette, then they'll probably be alright with that. But if you're a group of, lads coming to Amsterdam, you're drunk, you're making a scene on the street, and you're smoking, then I'm pretty sure you'll get a fine. Eu acho que eles fazem isso porque muitos turistas vão lá e provavelmente alguns deles podem não saber exatamente o que diz a lei holandesa. E acredito que eles tenham uma sensibilidade maior justamente porque é um lugar turístico. É verdade, é curioso porque aqui no nosso país, quando é algum turista, aqui também é muito comum fazer vista grossa quando é algum turista fazendo algo até que é considerado ilegal. Tipo, podem realmente deixar ele fazer. Getting from Amsterdam Schiphol Airport to the city center is super easy. The train station is literally right under, or the train tracks are right under the airport, so you can basically walk from airplane to train within like 10 minutes. And then the train to Amsterdam Centraal train station takes about 20 minutes. And the best part of getting the airport train is that you can just use your phone to tap in, just tap your contactless card or phone, and then you will walk through the barrier and be on the train. And this goes for all Amsterdam public transport, also the metro, the tram and the bus. Amsterdam is practically a cashless city. You can pay for almost everything with your card or your phone, from tram rides, as I just said, to tiny stalls that sell stroopwafels. I think the Dutch were pretty early adapters of contactless payments, and they actually have one of the highest rates of cashless transactions in Europe. So don't bother taking out euros, just use your phone or your card anywhere. Muito Amsterdam's bonito. top attractions like the Anne Frank House, the Rijksmuseum and the Van Gogh Museum are super popular, and tickets often sell out weeks in advance. For example, the Anne Frank House has been a museum since 1960, and more than 1.2 million people visit it annually. And it's just a tiny house by the canal, so imagine if people were actually stood in line there. That would be pretty crazy. So make sure you pre-book your tickets for those famous things that you want to do in Amsterdam. To show you how tiny Amsterdam or the city center actually is, let me just throw up this Google map. It shows a walk from the central station and out to the famous 9 Streets, which is one of the nicest areas of town and one that you definitely will want to visit. It's only like a 20-minute walk, as you can see, and that kind of gives you an overview of how small Amsterdam city center actually is. So my tip here is that instead of acting like 95% of tourists who are coming to Amsterdam who will only ever visit the city center, you really should go out to areas like Jordaan and De Pijp, and check out my other Amsterdam video if you want to see some of my favorite parts of the city. Não, eu acredito que deva existir muitos lugares interessantes para se frequentar, para conhecer, e deve ter muitas outras coisas para se fazer em Amsterdã que não seja apenas a rota tradicional turística. Assim como ele está mencionando aqui, realmente seria muito interessante as pessoas poderem explorar mais uma cidade tão bonita e que tem tanto potencial e tanta coisa a oferecer como é a Amsterdã. Forget
everything you know about weather forecasts. Amsterdam's weather definitely has a mind of its own, and the Dutch have this saying that if you don't like the weather, wait 5 minutes, and I feel like that sums up Amsterdam's weather quite well. Amsterdam actually gets over 200 days of rain every year, but it's usually light rain that comes and goes quite quickly, so do as the locals and wear layers and always have a light jacket with you. And also just be ready to head into the nearest nice little cafe or pub, because there are loads all over Amsterdam. É fantástico, de uma beleza exuberante. Those dreamy tulip fields that you see on Instagram, they are not in Amsterdam actually. They are out in an area called Keukenhof, so you can go on a day trip out there, but just know that you're not going to stumble upon a little cute tulip field in the city center of Amsterdam. Amsterdam's tap water is some of the cleanest in the world, so you can just open up, drink, and have a good time. It is a bit mad that I need to say this, but don't rent a car if you're coming to Amsterdam and just want to experience Amsterdam. We've established that Amsterdam is a pretty small city, and driving a car in Amsterdam would be just silly. It's impossible to get a parking spot, and there are so many bikes all over that it must be so stressful to ride a car in Amsterdam. There's no point. There's brilliant public transport, or you can just walk. Olha, eu acho que não deve ser isso que ele falou, porque a Holanda é muito bem organizada. A gente já reagiu ao conceito urbanístico em relação aos transportes na Holanda, bicicleta, carros, transportes públicos de um modo geral. E a gente vê que tudo é muito bem estruturado. Eu não sei. Quem é de Amsterdã ou da Holanda, deixa aqui nos comentários como é o trânsito em Amsterdã, porque eu acredito que seja tudo muito tranquilo. Here's something that surprises quite a few tourists who are coming to Amsterdam. Some of the best Indonesian food outside of Indonesia is actually to be found here in Amsterdam. That is, of course, not just a random coincidence. It's a direct result of the Netherlands' colonial history with Indonesia. So when Indonesia gained independence in 1945, many Indonesian people moved over to Amsterdam, which of course brought their incredible cuisine with them. One of the absolute must-tries when you're coming to Amsterdam and want to try that Dutch Indonesian food is rijsttafel, which basically translates into rice table. And this was actually one of my highlights of the last trip I went on here. So I definitely recommend this restaurant. But I also read somewhere that there are actually more Indonesian restaurants in Amsterdam city center than traditional Dutch restaurants. So you are spoiled for choice. Então eles realmente devem gostar. Everyone, at least online, seems to compare Amsterdam to Venice and call it the Venice of the North. But perhaps we should start calling Venice the Amsterdam of the South, because there are actually way more canals in Amsterdam compared to Venice. And a little fun fact, if you laid out all the canals from Amsterdam like in a straight line, they would go all the way to Paris. Uau! Eu não sabia que tinha tantos canais assim. It's mad how similar Amsterdam is to Copenhagen, where I live, and I filmed this on a nice sunny day, which is the first day in 2 months that we actually have some sun. So you should hit the like button, because I'm sitting inside and not going outside filming this video. Thank you. I feel like the Dutch and the Danes also look quite similar, and while I don't understand the language when they talk, I can kind of understand written Dutch quite well as a Dane. Also, one of the most famous Danish kings, Christian IV, was so inspired by Amsterdam that he had a big part of Copenhagen modeled after the city with all the canals. So that's actually why the area of Christianshavn here in Copenhagen looks so much like Amsterdam. Also, both cities have so many cool bakeries and cafes and coffee shops, and I don't mean those kind of coffee shops, all over town. Have you been to Amsterdam? Let me know what you think of the city, and if you have any cool travel tips or facts, then share them in the comments below. Incrível, realmente os holandeses são fantásticos.
Eu não sabia de muitas coisas aqui, mas devo dizer que essa questão mesmo dos canais, que são tantos, assim, eu realmente não tinha ideia, mas é interessante como ele fala também da questão do tempo, né? Porque essa questão do tempo é uma coisa que influencia diretamente no estilo de vida dos holandeses, né? Então, tipo, ele fala dessa questão do tempo e você já pensa se é o jeito como eles vivem, né? Como os holandeses vivem. E é muito interessante ver como tudo isso molda, né? Molda uma sociedade, a forma como as pessoas se comportam. Mas é incrível, eu realmente não vejo a hora de poder visitar a Holanda e conhecer Amsterdã, que é um lugar que tem uma vibe fantástica, né? Tipo, é um lugar vivo, né? O que me impressiona muito nas cidades da Europa é como conseguem atrair tantas pessoas, tantos turistas e como ainda assim conseguem se manter tão organizadas. Isso realmente é fantástico. Não, totalmente fantástico, concordo com tudo que você falou. A Holanda é um país incrível, Amsterdã é um lugar surpreendente. Tudo que a gente vê aqui nos vídeos, a atmosfera que a gente sente aqui, a gente constata pelas pessoas que estão pessoalmente no lugar. Então é algo que é muito sensível, sim. Quem assistir os vídeos como a gente assiste, vai ter sim essa sensação, e é impressionante. Ele disse vários fatos aqui em relação à Holanda, alguns deles a gente já tinha conhecimento pela quantidade de vídeos que a gente faz, outros realmente soaram de uma maneira um tanto quanto curiosa, principalmente no que ele mencionou para as pessoas que querem tomar café. Achei super interessante. Acredito que muitos turistas devem se confundir quando vão para lá, mas aqui a gente só tem um resultado de tudo que a gente já vê da Holanda. É um país surpreendente, um país avançado, e Amsterdã não poderia ser diferente, né? Mesmo com tantas bicicletas e com um clima tão imprevisível como parece ser a Amsterdã, ainda assim não perde a sua beleza e seu brilho. E acredito que, na verdade, esse seja o grande diferencial de Amsterdã. Mas, de qualquer forma, essa foi a reação desse vídeo. Portanto, aproveite a oportunidade e considere se inscrever em nosso canal. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo e visite nosso Instagram e faça mais sugestões e comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!